Beleza? Chegamos aqui agora para fazer a primeira vistoria da sexta-feira. O quinto dia é a medição desse empreendimento aqui, tá? Um empreendimento de 300 casas, onde a gente veio aqui para liberar o recurso financeiro da medição da obra para a construtora que está construindo. Então aqui não tem segredo. A gente tem uma planilha de levantamento de serviço que a gente vai conferir, tá? E ver se o serviço que foi executado no período está pronto, para daí sim liberar a parcela de execução da obra para a construtora receber e continuar fazendo a obra, tá? Quem que está pagando por essa obra? Essa obra aqui é uma obra feita com recurso do governo, certo? Então quem está pagando isso aqui é o governo federal. E como que ele faz esse pagamento? Ele precisa pagar através de algum banco. E aí existem os bancos públicos aí, Caixa, Banco do Brasil, que fazem a liberação desses pagamentos para as construtoras, tá certo? Então, como que funciona isso? A empresa começa a obra, tá? Tem um orçamento, certo? Tem um orçamento de habitação, tem um orçamento de infraestrutura, tem um orçamento de equipamentos, se tiver equipamentos, escolas, creches, enfim. E aí, através desse orçamento da obra, é feita a liberação do recurso da obra conforme vai se executando essa obra. Então, a gente está com uma obra aqui, né, onde a gente tem esse serviço de reboco, estão iniciando o reboco, algumas casas ainda estão finalizando cobertura, como aquela ali, por exemplo, nem bateu a laje ainda, tem que fazer a laje nela. Então, conforme a obra vai avançando, a gente vem aqui, faz a aferição do serviço, confere os serviços que estão executados e monta uma planilha falando, ó, essa obra aqui está com tantos por cento pronto. Tem um acumulado, tem a evolução do período, e aí, conforme for fazendo essas medições, o banco vai liberando esse recurso financeiro para as construtoras. Ah, mas a construtora vende essas casas? Depende do empreendimento. Tem empreendimento que ela faz as casas para vender e tem empreendimento que ela faz as casas para o governo. Tá? E aí são coisas diferentes. Uma coisa é você fazer uma obra, construir uma obra, outra coisa é você vender imóveis, tá? Então, tem obras onde as construtoras apenas prestam um serviço de construtora para o governo, e essas casas são do governo, o governo paga a construtora e pega a casa para eles e faz o que eles quiserem, doa, distribui, faz ali a distribuição natural desses imóveis. Já tem os empreendimentos onde as construtoras constroem esse empreendimento, essas casas, e vendem, que é o que a gente chama de incorporação imobiliária, tá? Então, basicamente é isso, a gente vem aqui só para conferir o serviço, ver o que está pronto, aponta tudo isso e é feito, então, a liberação do recurso financeiro na conta da construtora. Vamos rodar um pouquinho aqui para a gente ver aí alguns detalhes da obra, né? Por exemplo, a gente vê aqui o pessoal fazendo os fechamentos ali, fazendo a impermeabilização, tá? Ali está fazendo a impermeabilização das 3 primeiras fiadas, né? Então a gente pode ver que aqui na casa tem a marca ali, ó, tá vendo? Essa marca das 3 primeiras fiadas está um pouco mais clara. Então ali é a impermeabilização, está sendo feita, né? Depois disso vai entrar reboco, tem as instalações hidráulicas, elétricas, estão todos aí trabalhando, tem todo o serviço rodando e conforme vai se fazendo cada serviço, né? O banco vai liberando as medições da obra. Vamos rodar um pouco ali nas casas para a gente ver por dentro como é que é. Então aqui, ó, a gente tem aqui um pouco de instalações hidráulicas, tem as elétricas ali, tá? Aqui dentro a gente vê que a casa já está rebocada, então sequência de obra, já está com toda a parte de instalações hidráulicas, elétricas, tudo pronto, e aí sim libera para fazer o reboco da obra, tá joia? Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, que é o banheiro, né? Mesma coisa, instalações, ó, todas prontas, né? As hidráulicas, tanto a hidráulica quanto a sanitária, a parte de instalações elétricas, e aí a gente entra com o reboco na obra, tá certo? Ah, mas como que a gente sabe qual serviço já está pago ou não? Aí tem a PLS, que eu vou mostrar para você daqui a pouco. A PLS é uma planilha, essa planilha está aqui na minha mão, onde a gente aponta aí todos os serviços da obra e o que está sendo feito, o que está sendo medido em cada medição da obra, tá? Daqui a pouco eu vou abrir ele ali para a gente ver. Vamos dar uma rodadinha aqui na obra antes. Ó, a gente vê aqui os quadros de luz instalados, tá bom? Isso aqui é o QDC, lógico que falta ainda aqui questão das instalações finais ali, né? A fiação, a parte de disjuntores e tal, mas isso aí é mais pra frente, né? Conforme a obra vai andando. Vamos dar uma volta aqui, ó. Opa, os meninos aí fazendo impermeabilização. Tem umas casas ali que eu vi que tem instalação para fazer, né? Vamos ali ver. Vamos por aqui, ó. Tem umas casas que tá sem reboco ali, ó. Essas casas aqui tá sem reboco interno. Então vai dar pra gente ver as instalações aqui. Cozinha, banheiro, tudo.
tá? Então aqui, ó, tem as instalações hidráulicas, sanitárias, caixinhas de energia, tá? Ó, aqui a cozinha, tem os tubos de descida aqui, ó, da cozinha, já com registro, né? O acabamento não precisa colocar agora, então deixa só a proteção aqui. Depois que rebocar na fase final da obra, e coloca os acabamentos nos registros, né? Agora não precisa. Aqui a parte de ramal de água, tá vendo? Tem o tubo de descida, né? Dei um registro ali, tem os pontos, alimentação, vai pro chuveiro, ramalzinho de água ali, bacana, né? É só rebocar agora e finalizar depois, tá? Parte de instalações aqui elétrica, todas as caixinhas descidas. Aqui uma coisa interessante que é bom falar, a questão aqui da parte de instalações elétricas, né? Sempre que você for fazer instalação elétrica, faz a sondagem das tubulações. O que é fazer a sondagem das tubulações? Pega um arame, né, um pedaço de arame, e passa em todos os tubos, tá? Da parte elétrica. Por exemplo, essa caixinha aqui, ó, ela tem que sair daqui, certo? Subir na laje e vir aqui nessa caixinha de distribuição octagonal, certo? Essa caixinha de distribuição, ela vai estar jogando lá no quadro. E aí lá no quadro você consegue fazer todas as distribuições para todos os cômodos e jogar aqui para as caixinhas, tá? Então é interessante aí que sempre quando tiver nessa etapa, antes de começar reboco, antes de, enfim, pensar em entrar em acabamento da obra, faz a sondagem, né? Imagina, você faz a sondagem, você fica tranquilo, você sabe que aquele tubo não está entupido com algum pedaço de pedra, com algum pouquinho de massa que fica na obra, tá? Então é interessante sempre fazer a sondagem para evitar esse retrabalho lá na frente, ter que ficar quebrando, né? Na hora que for passar o fio, aí descobre que o tubo tá entupido, ele está obstruído. Então faz a sondagem, você vai evitar esse problema. O negócio legal que dá para ver aqui também, ó, como está sem acabamento, sem reboco, né? Revestimento, contra-verga, tá? Contra-verga e verga, tá? Uma exigência de bancos aí sempre, tanto em empreendimentos quanto em unidades isoladas. Eles sempre cobram contra-verga, né? Muita gente constrói só fazendo a verga em cima das janelas, mas janelas aí com vãos maiores de 1 metro é recomendado, e o banco cobra inclusive a contra-verga, que é a verga na parte de baixo. Aí a gente vê aí, ó, bastante serviço aí, o pessoal batendo na massa ali para fazer a parte de chumbamento aqui das caixinhas. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aí, pessoal fazendo aí a massinha. Isso aqui o pessoal tá impermeabilizando, tá? Tá impermeabilizando as 3 fiadas. Aqui, ó, impermeabilizando as 3 fiadas. Vamos aqui, vamos mostrar aqui, ó. Ó, essa aqui tá até com a forma do radier, tá? Todas essas casas aqui são radier, tá? O que é radier? É aquela fundação superficial, tá? É só a laje que sustenta aí toda a estrutura da casa. Aí essa aqui tá até com a forma do radier, não tiraram aqui ainda. Essa forma metálica aqui, tá vendo? Faz metálica por quê? Para evitar desperdício de madeira e tal, né? A forma é a mesma, a medida é a mesma para todas as casas, então faz uma forminha metálica, você economiza aí na execução da obra um monte de madeira, prego e um monte de insumo aí que seria desperdiçado. Vamos entrar aqui nessa casinha para a gente ver os detalhes aqui da estrutura. Todas elas são na laje, tá? Então tem a laje, em cima tem a coberturazinha aqui. Então, ó, os pilarzinhos aqui e tal, e tem parte de vigas aí, todas já prontas. Aqui no caso é só colocar as vigotas, o isopor, que aqui as lajes todas com isopor, e aí faz a concretagem aí, beleza? Então tem algumas casas aqui ainda, né? Essa obra aqui no caso, inclusive, falta fazer 70 radiers de 300 casas. Só tem 230 prontos, falta 70 radiers para fazer. Então 70 radiers, 70 alvenarias, 70 chapiscos, 70 rebocos, 70 instalações. Tem bastante serviço ainda para fazer. É uma outra obra, né? Tem uma outra obra dentro dessa obra para terminar ainda, tá? Ó, aquelas casas ali, ó, estão sem chapisco. Vamos lá para ver o detalhe das vergas. Eu quero falar um pouquinho das vergas para vocês. Ah, por que tem que ter verga e contra-verga? Por que o banco exige verga e contra-verga, né? Vamos lá. Essa aqui é a verga, certo? Fica em cima da janela. E aqui a contra-verga. Por que tem que ter a contra-verga? Imagina aqui em cima, eu tenho esse vão, certo? Eu tenho essa carga aqui em cima, vai vir uma laje aqui em cima, vai ter peso aqui em cima, vai ter cobertura aqui em cima. E eu tenho essa carga aqui agindo em cima do vão dessa janela. Então eu tenho que ter uma verga aqui para segurar essa carga, certo? Então essa carga, ela cai nessa verga e distribui para os lados, tá? Por isso que tem que passar um pouco da janela, né, para distribuir para o lado das alvenarias. Ah, mas então por que tem que ter embaixo?
Simples. Toda essa carga que vai vir em cima dessa verga e cair aqui e vai distribuir para os lados, ela vai vir concentrada aqui, ó, certo? Ela vem concentrada. Essa carga ela não vai diluir para lá ou vai diluir para lá, não, ela vem concentrada aqui, ó, certo? E aí o que acontece? Quando ela chega aqui, ela trinca, tá? Ela dá uma trinca aqui num ângulo de 45 graus. Por quê? Porque é muita carga concentrada aqui em cima nesse mesmo ponto. Então é por isso que embaixo tem que ter a contraverga, para quando chegar essa carga concentrada aqui, ela de novo distribuir para cá, né, e se assentar de uma forma mais natural e mais tranquila aqui na estrutura, para evitar essa trinca. Então toda vez que você vê uma casa que tem uma trinca aqui no canto da janela de 45 graus, é porque essa casa não tem contraverga na janela, e aí acontece aí essa trinca, beleza? Então é por isso que o banco exige aí verga e contraverga em todas as janelas aí com mais de 1 metro de vão, tá? Janelas de banheiro, geralmente 60 por 60, não precisa colocar verga, tá? Porque como o vão é pequeno, tudo é menor ali, não vai causar essa trinca no ângulo de 45 graus. Agora, janelas acima de 1 metro de vão tem que ter a contraverga por essa questão, tá? Porque muita gente fica na dúvida, mas por que tem que ter embaixo? É por conta disso, tá joia? Beleza? Então é isso, o serviço é esse, de medição de empreendimento. A gente vem aqui, roda todas as casas, todas as 300 unidades, e aí a gente faz a liberação do recurso financeiro, beleza? Vamos entrar aqui para a gente ver o que tem aqui desse lado. Só as caixinhas mesmo, instalações prontas e tal. Tem muitos detalhes aqui não. Lá tem uma parte lá, ó, de caixa d'água, tá vendo? Então fez a caixa d'água, já bota a laje, agora ele vai vir com a estrutura de madeira, ó, tem até uma estrutura de madeira lá fazendo, tá vendo lá? Deve dar de ver no vídeo, estrutura de madeira ele fazendo, então vai cobrir aquelas casas ali agora, depois vem as telhas, né, cumieiras, e vai fazendo, vai fechando, tá? A obra ela tem que ser feita na sequência, então naturalmente depois quando fizer a laje dessas outras casas, mesma sequência, fez a laje, vem com chapisco, já vem com cobertura, já bota as telhas, né, estrutura de madeira, depois as telhas, e aí vai fazendo a laje. Vamos lá então? Vai cair de costa aí, tá andando de costa aí. O cara vai nessa, não. Isso aqui é o seguinte, quando a gente vai ver as obras e tem umas linhas assim, passando no canteiro e tal, aí eu falo, Léo, cuidado da linha, eu pego e abaixo assim. Aí o Léo fica, ué, mas que é isso? Onde que é isso aí? Ó, o pessoal me pede muito a diferença. Cleis, qual a diferença reboco e embolso? Como que eu coloco isso na planilha orçamentária? Como que eu diferencio isso? A única diferença básica entre reboco e embolso é o tempo gasto de mão de obra. O reboco eu tenho mais tempo de mão de obra. Por quê? Porque o reboco eu tenho que desempenar. Eu aplico a massa, desempeno a massa para dar acabamento e ele fica lisinho assim. O embolso eu não desempeno, o embolso ele fica mais rústico assim, mais grosso. E qual que é a diferença? Por quê? Porque o reboco ele vai receber massa corrida e pintura. O embolso ele vai receber cerâmica, tá? Essa é a única diferença. Então não tem por que eu desempenar isso aqui, eu ficar meia hora a mais de pedreiro aqui nesse pedacinho de parede, desempenando essa parede, se não vai ser necessário esse acabamento, tá? Por quê? Porque aqui eu vou aplicar argamassa e colar cerâmica. E pronto, vai ficar tudo certo. Aqui já não, aqui eu vou ter que aplicar massa corrida. Então como eu vou aplicar massa corrida aqui, eu tenho que dar o melhor acabamento possível nessa parede para eu gastar menos massa corrida. Por isso que a gente perde tempo aqui desempenando, deixando ela lisinha assim, para receber massa corrida. Aqui vai receber cerâmica, tá? Isso aqui é uma cozinha, tá? Isso é muito comum no programa Minha Casa Minha Vida. A cozinha, a faixa de cerâmica impermeabilizada, né? Seria a faixa impermeabilizada da parede, e até 1,5 m de altura. Então até 1,5 m de altura eu tenho cerâmica e acima disso eu tenho pintura. Então por isso que aqui na mesma parede eu tenho embolso e eu tenho reboco, tá? Na mesma parede. E a diferença básica é essa, é o tempo que eu gasto de mão de obra para desempenar. Por isso que o reboco ele é mais caro do que o embolso. Não é por questão de material ou qualidade do produto. É por questão de mão de obra, tá? Eu tenho mais mão de obra para fazer o reboco do que para fazer o embolso, simplesmente por essa questão do desempenho. Se você pegar o banheiro também aqui, ó. O banheiro tem essa faixa aqui de 1,5 m, onde é embolso, vem a cerâmica e acima disso é pintura, tá? Geralmente os banheiros de empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida não tem cerâmica em todas as paredes, tá? Então faz a cerâmica até 1,5 m, geralmente o box ali, ó, tem um box ali, o box é inteiro,
cerâmica, né? Porque é uma área molhada ali, o chuveiro vai estar ali e tal, então vai molhar mais naturalmente a parede, né? E o restante do banheiro, tudo recebe pintura. Então por isso que faz reboco, né, na parte que a gente vai pintar, e o emboço na parte onde vai receber a cerâmica, beleza? Então essa é a diferença básica aí do reboco e do emboço. Me perguntaram também uma vez, eu posso fazer laje com isopor ou tem que ser uma laje com lajota cerâmica, porque essa laje vai ser uma garagem, vai receber peso e tal. Não faz diferença nenhuma, tá? A função da lajota ou do isopor aqui na laje não tem função estrutural, tá? Isso aqui é só para preenchimento de vazio, é só para preencher a parte da laje que não tem função estrutural, que não trabalha. Tá? Então é só preenchimento de espaço, preenchimento de vazio. Então você fazer ela com lajota ou com isopor não faz diferença nenhuma no que se refere à carga ou resistência dessa laje. Tá? Então você pode fazer uma garagem onde vai ficar um carro em cima ali tanto com isopor quanto com lajota. Tá? A única diferença é a questão de custo. Em algumas regiões é mais barato o isopor, outras regiões é mais barato a lajota. Aí você vai ter que ver aí na sua realidade, na sua cidade, você vai ter que ver o que é mais viável para você. Fazer lajota, né, ou fazer isopor. Tá? Questão de resistência não muda em nada. Tá joia? Isso aqui é só para preencher vazio, é só para preencher espaço da estrutura da laje que não é utilizado, que não faz esforço algum. Tá joia? Então simplesmente isso. Você vê o que faz a resistência da laje? Tem aquele detalhe ali em cima, o alçapão ali. Ó. Aquela camada em cima ali, ó, é onde está o concreto, certo? Aquilo ali tem função estrutural, aquela é a camada que exerce força, junto com as vigotas aqui. Ó. Então, junto com as vigotas e com aquela laje que fica em cima ali, aquilo ali está fazendo função estrutural na minha laje. Tá? O isopor não, o isopor ele não tem função estrutural nenhuma, ele está ali apenas para preencher vazio. Por quê? Porque eu consigo fazer uma estrutura mais alta, né? E nessa parte, ao invés de ela ser toda cheia de concreto, eu coloco concreto só na parte que eu preciso. Onde eu não preciso, eu coloco isopor ou a lajota. Tá? A única diferença aí, questão de lajota e isopor, é essa, beleza? Vamos ali no carro agora, eu vou abrir aqui a PLS e vamos falar um pouquinho da PLS, para explicar para vocês como que é feito aí a medição e a liberação do recurso financeiro, como que a gente confere os serviços e faz a liberação dos valores aí para a consultora, beleza? Vamos ali no carro então. Se fosse texturizado, precisaria pintar texturizado, precisaria? Boa pergunta, também precisa. Imagina você passar uma textura aqui ou aqui, qual que vai gastar mais textura, né? Aqui eu vou gastar muito mais textura, porque imagina, eu tenho um buraco aqui, primeiro que não vai dar nem acabamento. Como que eu vou dar acabamento nesse buraquinho aqui, ó? Né? Vai ficar feio aqui a textura. Agora, se eu passar aqui, não, tá lisinho, né? Agora, cerâmica. Que diferença faz eu colocar uma cerâmica aqui ou aqui nesse buraquinho? Entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, por isso que a gente não desempena onde a gente vai colocar cerâmica, porque não precisa, não vai fazer diferença desempenar. Então, é um custo, é um tempo de mão de obra desempenando ali que eu posso tirar da minha obra e reduzir custo. Tá? Então, por isso que o reboco ele é mais caro que o embolso. Beleza? Vamos lá no carro agora. Então, vamos lá, essa aqui é uma PLS, é a planilha de levantamento de serviços. Então aqui eu tenho todo o cronograma, o orçamento da obra, né, com todas as etapas, todos os serviços. E aqui eu tenho as quadras e as unidades separadas aqui item a item. Tá? Então como que é feito aqui? Qual que é o serviço que eu tenho que fazer aqui? Essa medição que a gente está fazendo é a 25ª medição dessa obra. É uma obra que já tem 2 anos de construção. Tá? A gente vai fazer a 25ª medição. Então eu tenho que me atentar aqui onde está os números 25 que representa a medição 25, tá? Além disso, tem que ver os serviços que estão aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui revestimento interno, reboco, revestimento externo, reboco, eu tenho instalações aqui, peitoril de janela, eu tenho caixa d'água, eu tenho instalações elétricas, instalações sanitárias. E a gente vai ver, vai conferir todos os serviços que estão aqui, que foi pedido pela construtora, e ver os que estão a mais, tá? E, inclusive, a gente já fez isso antes de começar a gravar esse vídeo, tá? Então você pode ver, por exemplo, aqui, ó, que tem algumas marcações que eu fiz à mão aqui, que são serviços que a gente pegou que já estão feitos, tá? Não foi pedido na medição, quando a construtora pediu a medição, mas a gente já verificou que está feito. Então, a gente vai apontar eles também e a construtora vai receber por eles, tá bom? Então, basicamente o serviço é esse, e aí é o seguinte, tem que entrar em casa por casa, quadra por quadra, e fazer todo esse levantamento. E foi o que a gente fez, né, na parte da manhã, antes de começar a gravar esse vídeo. Quem monta essa planilha, quem faz a PLS é a construtora. Tá? A construtora monta a PLS,
manda para o banco solicitando a medição do serviço que foi feito. E aí o banco manda para a gente essa planilha, para a gente vir até a obra e fazer a conferência e medir aí todos os serviços que foram executados e os que estão, além dos que estão aqui na planilha, os que ainda não foram levantados na planilha. A gente confere aqui em loco e faz a liberação do serviço. Beleza? Então é isso, gente. Não tem muito segredo esse serviço, a gente simplesmente vem aqui, faz o acompanhamento aí, faz a vistoria do que está sendo feito e aí a gente faz a liberação, tá? Então, o que eu falo sempre é, preste atenção na sequência da obra, acompanhe aí como ela está sendo executada para evitar transtornos, tá? Tenha uma sequência de obra lógica para você não ter que ficar refazendo o serviço depois de pronto, né? Ou mal finalizado.